Olá, boa noite. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Ayurveda. Vou marcar aqui nos comentários. Ayurveda, saiu direitinho. E eu já estava querendo fazer esse bate-papo há um tempão, porque eu venho estudando Ayurveda, né? E estou me apaixonando cada vez mais. E a Aninha topou fazer essa live comigo, esse bate-papo. Eu espero que vocês gostem, porque tem muita coisa legal para falar. Esperar a Ana. Vou convidar ela aqui. A Aninha entrar também. Eu não tô ouvindo. Coloca o outro fone. Coloca o outro fone. Vem. Coloca o fone no outro ouvido. Peraí. Tá certo. Se não estiver ouvindo, tira o fone. Não tô ouvindo. Tira o fone. Fala Mas sem fone, então. mesmo sem fone, eu não tô ouvindo. Isso. E aí, gente, como é que tá meu som? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Me dá um feedback aí, por favor. A Aninha tá entrando aí de novo. Vamos ver se o som fica melhor. Oi, Ana, tá Oi. ouvindo? Agora sim. sim. Então foi, era o meu mesmo, gente, com problema. E eu falando aqui não devia estar saindo nada, né? Eu batendo altos papos. Não, tava dando pra te escutar antes. Então tá bom. Ei, Maravilha. que saudade. Como é que você tá, Ana? Tá tudo ótimo. Que Tudo bom. muito Tava bom. falando pro pessoal aqui que era um bate-papo que eu já tava querendo fazer há um tempão, né? Porque Uhum. eu venho estudando Ayurveda e, enfim, eu me apaixono a cada aula, eu fico mais, e aí eu vou passando para as pessoas, né? Até a Adriana, que hoje entrou, ela me mandou mensagem de manhã dizendo: já raspei minha língua, já fiz isso, já fiz aquilo. E é muito legal, né? A gente poder falar isso para as pessoas e tal. Mas antes da gente Muito. começar, eu só queria mostrar o seguinte, que eu mudei o meu fundo de bate-papo, especialmente para essa live, Uau. porque essa pintura aqui, esse desenho, tem uma história muito legal, né, Ana? Quer dizer, muito legal. Ah, Eu conheci a Aninha, gente, a Ana Dalcin. Na verdade, a gente se conheceu na fila do aeroporto. Né, Ana? foi. Foi um encontro assim muito legal, porque estávamos com passagens marcadas para lugares bem inusitados, com uma escala na Etiópia e com destino para a Índia. E aí a gente se conheceu ali mesmo na fila do aeroporto e começou um bate-papo e tal, e aí continuamos a viagem juntas. E no primeiro ponto que nós paramos, eu comprei essa pintura, né? Tela. Esse desenho, essa tela. Só que eu, como uma boa mochileira, viajo com mochila nas costas, né? E eu não tinha onde carregar essa tela. E aí eu enrolei e coloquei na lateral da minha mochila. Isso nós passamos quase um mês nos esbarrando, porque cada vez que eu virava, eu dava Bati em alguém. uma pancada em alguém. Então, assim, as meninas que estavam com a gente têm boas lembranças, elas adoraram. Dizem que até hoje são roxas por conta disso. Enfim, mas eu coloquei hoje aqui a tela para vocês verem o que é, Poxa, porque elas nunca viram, elas só apanharam dela. nós Então tá aí, ó, sentimos. minha Shiva. Que linda, linda, adorei.
Que bacana. Aninha, agora se Bom, apresenta aí para o pessoal, por favor. bom, então vamos lá. É, meu nome é Ana Paula Dalcin, eu sou, além de enfermeira, também sou terapeuta ayurvédica e sou instrutora de yoga. E, assim, estou nesse caminho com muita honra e muita gratidão a todos os mestres, a toda a sabedoria que eles vêm nos passando. E é um prazer estar aqui com você, Ana, para a gente fazer esse bate-papo. Como você falou, que há muito tempo a gente já vinha planejando, mas, enfim, como a gente sabe que tudo acontece quando tem que acontecer, hoje em dia. Então, a gente vai, né, bater um papo bem leve, falando sobre a Ayurveda, porque a Ayurveda é uma imensidão, né? São algumas vidas, são muitos séculos, milênios de história, né? Então a gente vai fazer um bate-papo algo bem leve, eu acho que vai ficar bem bacana. Todo mundo vai gostar e mais do que isso, vai poder implementar algumas rotinas no seu dia a dia, né? Pois é, eu percebi que assim, nesse período. Gente, esse som é meu cachorro aqui, tá engasgando. Eu percebi que esse período de quarentena, a procura pela Ayurveda cresceu muito, né? O pessoal pesquisando sobre o que era, as rotinas, porque começou-se a. Na verdade, assim, divulgou-se mais, né, essa filosofia ligada à saúde e tudo mais. Então, Aninha, Ayurveda, né? Quando a gente fala de Ayurveda, medicina Ayurveda, até no meu curso eles batem muito na tecla, né, em relação a isso. É uma terapia, é uma filosofia. Então, para você, o que é Ayurveda? Fala um pouquinho pra gente. Qual é a sua visão do Ayurveda? A minha visão, Ana, ela vai que a Ayurveda vai muito além de uma medicina, né? Ela é uma filosofia de vida, né? Para mim, eu encaro como uma filosofia, como algo que eu introjetei, porque ela vai além de momentos, de períodos, ela está ali para todo o nosso caminhar, né? Então, é uma filosofia até porque ela se baseia na prevenção também de doenças, na promoção da saúde, desintoxicação do corpo, limpeza, até o próprio tratamento. O vídeo da Ana travou, gente. Vou falar aqui com ela, que tá travado. Aninha, seu vídeo travou. Você falou, travou, ficou travado. Você pode Acho que falar é a de porta lá. novo pra gente? Travou aqui, até a Laísa tá falando. Agora está tudo bem? Tá sim, foi a conexão. Então, deve ter sido. Então, é o que eu estava dizendo. Para mim, a Ayurveda é muito mais do que uma medicina, né? Ela vai além disso. Então, eu encaro a Ayurveda como uma filosofia de vida, como algo que já está introjetado no meu dia a dia, independentemente de momentos, né? Ela está na nossa rotina. Até porque ela trabalha muito promoção da saúde, a prevenção das doenças, desintoxicação do corpo, né, o tratamento também, e não só do corpo físico, como também do corpo mental. Sim. Vai muito além desse nosso sistema hoje que a gente tem vigente de saúde, né? Ela Então, ela abrange vai não muito só além. o físico, né? A alimentação em si. Sim, É o sim, ela envolve mental, tudo. é o todo, né? Então, É assim, o na todo. verdade, são hábitos, né? Que é o que você Uhum, está falando, que você já carrega para sua vida. E que, na verdade, o objetivo é melhorar a saúde como um todo, com uma forma de prevenção, né? exatamente, exatamente. Eu adotei muitos hábitos, né, na minha vida da Ayurveda. Confesso que eu não consigo seguir por exemplo, de Nachara, né, que você vai falar depois sobre isso, porque tem muitas coisas envolvidas, mas eu vou seguindo dentro do que eu consigo e eu vejo Uhum, os benefícios, assim, são inúmeros, né? Uma das coisas que eu uhum, lembro que você me ensinou
foi de fazer a raspagem da língua, porque a gente percorreu Varanasi inteira atrás de um raspador de língua. Eu não entendia por quê que eu estava em Varanasi atrás de um raspador de língua. E eu fui com ela, igual uma louca, atrás e nós achamos, gente. Porque senão a Ana não ia sossegar. E aí, hoje em dia, eu entendo o porquê disso. Então, assim, eu adotei isso como um hábito. A minha filha adotou como um hábito também. Bacana. Todo dia, diariamente, a gente tem isso, o bochecho com óleo e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho, antes de você falar do Dinacharya, das rotinas e tudo, os pilares básicos da Ayurveda, Ana. Tá. Só para a gente voltar aqui, o objetivo maior da Ayurveda, Ana, é a gente ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Porque não é só você chegar, viver até ou sobreviver até os 80, 90 anos, mas é você ter uma qualidade para todo o seu tempo aqui nessa jornada terrena, né? Então, esse é o grande objetivo. E esse objetivo a gente consegue como? Existem alguns que a gente chama pilares, né, da Ayurveda, e vamos citar aqui os que são mais importantes, né, mais significantes. E o primeiro deles é quando a gente fala de digestão. Né? A digestão, para o Ayurveda, ela é muito mais importante do que a sua alimentação. Né? Então, é o que a gente chama de... o Jataragni, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o Agni, o fogo digestivo. Então, você, com o fogo digestivo competente, você consegue digerir, enfim, até algum veneno, ou pedra, ou, enfim, algum alimento que não seja tão nutritivo. Agora, se você não tem um fogo digestivo muito competente, você pode estar tomando o mais puro dos néctares e esse néctar não será muito bem absorvido pelo seu corpo e pode se transformar em toxinas, em ama, né? Toxina, ama, pela Ayurveda, são as toxinas geradas pelo corpo. São resíduos metabólicos que não foram muito bem digeridos, né? Então, o primeiro deles é esse. É a gente prestar atenção na nossa digestão. Como que está a sua sensação pós-prandial, pós-refeição? O que você sente no seu corpo? O que o seu corpo está te dizendo? Você sente que demora um pouco a digestão, que está um pouco ainda empazinado, empanturrado, está devagar demais, ou você está cheio de gases, ou você tem um pouco de azia. Isso tudo... Desculpa, pode continuar, depois eu falo. Então, isso é o nosso primeiro pilar na Ayurveda, é você entender como está a sua digestão, seu processo digestivo, que não é só a questão gástrica, né? Envolve outras situações e também o intestino. Saber como é que estão suas excreções, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, então, a digestão, a primeira coisa que a gente faz é não comer se não tiver fome. Né? Porque no nosso sistema de saúde, bem, eu lembro disso até pouco tempo atrás, a gente comeria, era orientado porque a gente comesse de 3 em 3 horas, né? A gente comia de 3 em 3 horas, e pela Ayurveda, quanto menos, vamos dizer, trabalho você dá para os seus órgãos, né, mais tempo de vida eles terão. Né? Então, se eu como de 3 em 3 horas, mesmo sem fome, o que vai acontecer? Meus órgãos não estão preparados para digerir aquele alimento. Né? Então, vai demandar muito mais gasto energético do corpo. Então, os órgãos e todo o sistema vai ser muito mais demandado. E isso, quanto mais demanda, menos tempo de vida. Né? Isso é uma coisa lógica de qualquer máquina, né? Mesmo essa máquina nossa também funciona desse jeito. Então, a primeira coisa é essa. O melhor tempero, então, é a fome. É claro que se eu passo o dia inteiro sem fome, né? Não estou com vontade de comer mesmo, acordo sem vontade de comer, e na hora do almoço eu estou sem vontade de comer, também isso não está, tem algum desequilíbrio no seu fogo digestivo, né? Então, é importante que a gente atinja o que o Ayurveda chama de Sama Agni, que é o equilíbrio
do seu apetite. É a É você... pacificação, né, digestiva. Isso, digestivo. Porque a alimentação é até assim, interessante a gente falar sobre isso, porque você olha para o seu prato, você vê a qualidade dos alimentos que você está comendo. Isso é a primeira coisa, né? O que está ali no seu prato? É fast food o tempo inteiro? É comida, né, que você compra em supermercado? Ou não? Não, minha alimentação é bacana. Mas até mesmo dentro daquela alimentação bacana, o que você está comendo te faz bem? Porque para você pode fazer bem, para mim não, né? Cada metabolismo de um jeito. E você falou da quantidade de comida, né, e tudo mais. E uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é porque fala assim, eu faço jejum, né? Eu adquiri esse hábito e não é uma coisa que me deixe desesperada. Não, para mim é super normal, porque eu adquiri o hábito de comer com fome. Né? Eu tirei essa coisa ocidental que a gente tem, que você falou de 3 em 3 horas e tal, e eu como com fome. E eu não como, quando eu como, não é aquele prato, né? Na Ayurveda a gente até aprende, né? Para você ter uma noção, é a quantidade que cabe nas palmas da sua mão. Além disso, né, já é o excesso, e realmente o que eu como ali já é o suficiente para mim, né? A gente já fica nutrida. Então a gente tem essa... nós ocidentais, a gente tem essa ideia de que não, a gente tem que comer de 3 em 3 horas, porque a gente... E, na verdade, será que realmente funciona assim? Né? Pois é. Então, quando a gente... Enfim, Ana, eu falo da Ayurveda porque é algo que me trouxe um conhecimento do meu corpo, assim, de uma forma impressionante. Então, só para falar rapidamente, eu tinha muitas dores nas articulações que rodavam no meu corpo, né? No ombro, quadril, joelho, até que uma vez... eu fiz até ressonância magnética e nada, não descobria, ficava à base de corticoide, tomando medicamento, sem ter uma resposta da medicina tradicional, né? E até que eu fui atrás de buscar outras alternativas. E foi nessa busca que eu conheci a Ayurveda. E desde que eu comecei a aplicar no meu corpo, nunca mais eu tive nenhum tipo de dor sem usar medicamento nenhum. Apenas introduzindo rotinas na minha vida, rotinas que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, algumas rotinas sem remédio e sem... entendendo, na verdade, entendendo e conhecendo como é o mecanismo, né, do nosso corpo, porque toda a sabedoria está dentro de nós, né? A chavinha está lá, então a gente precisa mergulhar para poder, né, ter esse entendimento. Você estava com o seu sistema completamente inflamado e... Muita coisa. Exatamente. E quando a gente, só para a gente fechar aqui nessa história da digestão, quando a gente come sem fome, é como se você desse uma baixa no seu sistema imunológico, né? Então, eu comi porque eu tenho horário, eu tenho que pegar no trabalho às 7, então 6h30 eu vou comer para poder chegar lá, já ter tomado café. Não façam isso. Não façam. Isso você comer desse jeito, você dar uma baixa no seu sistema imunológico, você ficar... quando eu digo isso, eu digo porque eu também fazia, né? Eu fazia até entender. Seu corpo, imagina, ele não está te pedindo nada, ele não falou, não pediu, me dá comida, me dá... Não, ele não está pedindo para você. Aí você vai e coloca ali. Exatamente, é a cabeça, não é o corpo. Então, a gente precisa entender e ter essa relação bem estreita com os nossos órgãos para saber quando eles querem, o que eles estão te dando de sinais, né? Que os sinais, eles estão nos mandando sempre. Uma dor, uma queimação gástrica, né? Então, o estômago está um pouco de azia. Enfim, alguma coisa está acontecendo. O que a gente faz, né? A gente vai lá na farmácia, compra um antiácido, toma aquele antiácido, melhorei, beleza. Só que o que causa aquilo foi escondido, está por baixo do tapete. E daqui a pouco o lixo só vai aumentando, e vai voltar, né, de uma maneira muito mais
desculpa, muito mais forte, né? Muito mais agressivo. Então, esse é o primeiro pilar. É da gente não comer se não tiver fome. Então, a gente só vai comer quando tiver fome. Lembrando que se você não tiver fome durante muito tempo do dia, também está desequilibrado, né? E também se você tiver fome, como muitas pessoas têm comendo o tempo todo, também tem algo em desequilíbrio, que é a gente precisa chegar no Sama Agni, que é o Agni equilibrado, que é você acordar com um nível de fome razoável e lá pelas 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora, ter o seu pico de fome, que é o horário do almoço, né? E depois, à tardinha, vai ter um pouco de fome num nível também um pouco mais baixo. Isso pode ser totalmente ajustado. Até as meninas da nossa viagem entraram aí, Aninha, ó. Coloquei a tela para Que vocês, bacana! meninas. Entrou uma amiga minha aqui, a Silvia, nutricionista, e a gente até estava conversando sobre isso. Tem como juntar a alimentação, a filosofia Ayurveda com a nutrição, porque muita gente acha que assim, pô, você faz jejum, não tem nada a ver. É o que a gente estava conversando, para cada um funciona de um jeito, né? É interessante Exatamente. falar isso, porque senão fala assim, mas a nutricionista... Não, tem como adaptar, tudo é adaptável, Tudo. de acordo com o seu dia a dia, né? Exatamente. De acordo com a sua constituição física, de acordo com o seu dosha, de acordo com o seu desequilíbrio Sim, no momento, né? O jejum é bom? Ele é muito bom. Melhor ainda para determinadas pessoas. Para outras exatamente. pessoas, já não é tão indicado. Então, a Ayurveda é muito individualizada, né? Então, a gente trabalha com planos terapêuticos totalmente individualizados. Não existe nada assim que vai ser, tudo bem, raspar a língua a gente vai fazer e é indicado para todo mundo. Mas a grande maioria da parte do plano terapêutico, ele é totalmente individualizado de acordo com a queixa e a situação que a pessoa está vivendo. Uhum. Bom, Ana, o segundo... vamos falar só da língua, já que a gente tocou nesse assunto. Dizem que a língua é o espelho dos órgãos, né? Como o olho é a janela da alma, a língua A é o língua é o espelho dos espelho órgãos. dos órgãos. Todos os órgãos, eles estão, vamos dizer, algumas ligações na nossa língua. Então, a gente consegue, até numa avaliação ayurvédica, terapêutica, identificar situações através da análise da língua da pessoa. Vira e mexe, E aparece alguma amiga e faz assim, olha pra mim, vê como é que tá a minha língua. Gente, exatamente. Então, a língua é o espelho dos órgãos. O que a gente faz? Pelo menos nunca tínhamos sido orientado essa história da raspagem, até sim, com as cerdas da escova, né, sim. de dente. A gente até fazia isso. Mas as cerdas, elas não retiram toda é o que a gente chama de toxinas, são resíduos tóxicos. Por quê? O corpo, você dormiu, e o corpo trabalhou para te regenerar. É isso que ele faz à noite. Também a importância do sono, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele pega, trabalha, te limpa, te regenera, e algo que ele não conseguiu, ele vai colocar para fora. Ele não conseguiu digerir, ele vai colocar para fora de alguma forma. É alguma excreta, né? Uhum. Então, parte dessa toxina, desse ama, vai para a língua. E é resíduo gástrico, resíduo respiratório. O que a gente faz? A gente pega, acorda de manhã, escova o dente, vai para a nossa vida normal, e aquele resíduo que era para ser retirado, ele fica lá. E aí, o que vai acontecer? Absorvido novamente. Novamente. Então, é importante a gente, sim... E o ideal é que a gente raspe a língua até pelo menos 5 minutos após acordar. Então, não fica muito tempo, porque você acordou, despertou, seus órgãos também, eles vão começar opa, acordei e tal, vou começar a trabalhar. Tô despertando, exatamente. Tô despertando. Eles vão absorver aquilo. Então, é importante que a raspagem da língua eu trouxe até aqui. Não sei se dá para ver. Dá pra ver. Esse é um raspador de língua. Esse que você me fez percorrer Varanasi atrás. Entendi. Mas Gente, eu queria uso ter uma trazido colher. mais. Eu uso colher. Exato. Quem Eu não faço tiver com esse, colher.
pode fazer com colher, que funciona também muito bem. Uma colher. E existem raspadores de ouro, de prata, de cobre. Cada doxa tem a sua indicação, mas aqui não vem ao caso. Esses raspadores, o de plástico, acho que ele não retira tanto resíduo, né? Mas também da falta desse, não tem problema de usar. A colher é ótima aliada. Acordou de manhã, o que a gente vai fazer? Lava o rosto, enfim, lava o rosto, os olhos, acorda e raspa a sua língua. É a primeira coisa que a gente faz, porque senão daqui a pouco ele vai absorver novamente. Então, essa é a primeira rotina que dá pra gente implementar. Sim. Já deixa uma colherzinha ali no banheiro e já vai raspando a língua ao acordar. Né? É interessante até a gente comentar, que foi justamente o que eu estava lendo hoje, a questão do coronavírus. Né? Como o hábito da raspagem de língua, porque o que eu estava lendo é que justamente o vírus fica, digamos, fixado, né, nessa área. E quando você vai fazendo a raspagem da língua, você vai fazendo uma prevenção sobre essa locação do vírus, né? Então é muito legal. Gente, adota esse hábito, não tem como errar. Adota. Porque, assim, não, só tem que fazer. Boas. E lembra que é pela manhã, logo ao acordar. Sim. Tá? Ele retira resíduos de micro-organismos, inclusive de vírus, bactérias. Pode ser coronavírus, sim, claro. Então, se está ali, ele vai retirar e a gente vai eliminar do corpo. Então, é uma forma, sim, de prevenção, tá, Ana? O bochecho, tudo que a gente vai falar um pouquinho mais. O segundo pilar, podemos ir? Sim, vamos lá. Tá. Então, o segundo pilar que a gente precisa prestar muita atenção são as excretas. São tudo que resíduos metabólicos que o corpo não digeriu e a gente vai precisar colocar de alguma maneira para fora. Fezes, urina, né, o suor, lágrimas, às vezes cera do ouvido, tudo que vai ser expurgado. A própria secreção da língua é também uma forma discreta, né, que a gente está colocando para fora. A Dani está perguntando aqui, Aninha, quanto tempo de raspagem de língua? De raspagem, para passar muito importante essa pergunta, Dani, porque a raspagem ela não pode ser muito forte, porque tem algumas pessoas que têm a língua mais sensível, tá? Então não pode, você vai se adaptando com o seu corpo, né? Algumas línguas são mais grossas, outras línguas são mais sensíveis. Então, pelo menos umas 7 vezes de você passar na língua e vai observando, gente, isso é muito importante, observar o que está saindo da sua língua. Cada dia pode sair uma secreção diferente, com uma cor diferente, uma espessura diferente. Aí você lembra o que você comeu no dia anterior. Começa a fazer essa associação, né? É muito bacana. Mas é isso, lembrar que não é com muita força. Tem que ser numa pressão mediana, tá? Tudo bem? Sim. Voltando para a excreção. Então, dos excretas. Os excretas, então a gente precisa observar a questão das fezes, como que está a constituição das fezes, se são fezes muito líquidas, se são fezes muito endurecidas, ressecadas, se você sente dor ao evacuar, ou se é uma situação muito confortável para você. O formato das fezes, como ele está. Isso tudo a gente precisa ter essa amizade com as nossas fezes, né? De olhar para ela mesma, que às vezes a gente não quer ver, né? Mas olha, é importante ver a coloração, associar com o que você comeu. Porque tem esse tabu, né? De que não mexe, não olha, não... E exato. É extremamente importante, as pessoas não fazem noção, não têm noção disso. De como é importante, né? Então, observar, porque isso também quer dizer muito de você. Então, observar como estão suas fezes. Uma outra coisa é não segurar essas necessidades fisiológicas. Então, eu tô com vontade de urinar, não prende, porque isso aí pode agravar seu capa. Eu tô com vontade de evacuar e tô prendendo. Né? Tô com vontade de soltar gases, né? Vai para algum lugarzinho e solta. Estou com vontade de chorar,
chora, não prende essas emoções, que isso tudo vai ficar retido, né? Porque Eu quando a lembro de gente um fala momento de... nosso lá na Índia que a gente estava jantando e aí na mesa ao lado o rapaz arrotou. Aí uma das meninas, acho que foi Camila, que está até aqui na live, ela falou assim, gente, o que é isso? E aí acho que foi você que comentou, mas olha só, para eles isso aqui é normal, porque eles não podem prender, né? E Uhum. assim, esse tabu que a gente tem com tudo isso, né? E para eles é extremamente normal. Não, não, isso não faz Natural. mal, acabou, né? Se o corpo quer soltar, é porque não está fazendo bem para ele ali, né? O que que a gente faz? Prende, não posso arrotar aqui, eu não posso, né, urinar, eu tenho que segurar porque eu tenho que acabar de fazer um trabalho. Não, o corpo está te pedindo. Então tenha essa amizade, essa afinidade maior com o seu corpo, né? A Ayurveda, ela vem trazer muitas chaves para a gente abrir essa sabedoria com o nosso corpo, né? Então, segundo, essa questão do excreta. Discreto. Daí, a importância, quando a gente fala do suor, o ideal seria a gente praticar atividade física também de manhã, também pela manhã. É claro que a gente tem toda a beleza da filosofia, a sabedoria dessa filosofia, a gente reverencia, a honra, mas a gente, não tem como a gente trazer para o nosso dia a dia hoje, né, todas o entendimento e todas as orientações São ayurvédicas, né? adaptações, né? O que a gente consegue Adaptações. fazer. Isso aí. E que já é muita coisa, já traz muito benefício para nós. Então, o ideal seria realmente praticar e você suar de manhã, né? Existem até terapias corporais, a Ayurveda, que a gente estimula o suor, que é o que chama de sudação, né? Suedara. É uma sauna que você fica dentro da sauna, menos a cabeça, porque pela Ayurveda a gente não esquenta a cabeça, não seria como sauna, como é a nossa habitual. Não entraria com a cabeça na sauna, a gente não esquenta, só do pescoço para baixo, né? Então, pelo suor a gente elimina muitos excretos, muitos resíduos também. Então, o ideal seria isso. Então, segundo ponto, prestar atenção nos nossos excretas, tá? Fezes, urina, suor, se tem cheiro, como é que tá, enfim, tá? Terceiro é o nosso sono e repouso. Então, quando a gente dorme, o corpo, a gente sabe que fisiologicamente libera hormônios para poder fazer toda essa regeneração, né? Fisiológica, toda a regeneração emocional que a gente tem também durante o sono. Então, o sono é um pilar extremamente importante na Ayurveda. Extremamente. Então, pela Ayurveda, a gente deveria dormir por volta de 1h30, 2 horas depois do pôr do sol, que isso aí daria hoje o quê? 8 horas da noite? Mais ou menos? Mais ou E menos. acordar que horas, Ana? Dá boa notícia aí pro pessoal. Umas 4 horas da manhã, né? É isso aí. Então... Todo mundo adotando esse hábito. Ouviu, Luana, que entrou agora aí dorminhoca? Todo mundo adotando esse hábito de dormindo 8 horas da noite, acordando às 4 da manhã. Então, o que acontece? Como fica muito complicado para nós hoje, até porque a gente trabalha até umas 5, 6 da noite, pelo menos dormir, Ana, até as 22 horas. Então, até as 22 horas a gente dormir. 1 hora antes a gente não pegar em eletrônicos, né, celulares e computadores. Assim como tem a rotina da manhã, também tem a rotina da noite. Tem a rotina da noite, né? Acordar às 4 horas só para ir para o Taj Mahal Também. Acho que foi Camila que colocou ali. E o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver sono, logo quando vieram os primeiros sinais do sono, o ideal seria que a gente fosse dormir. E não, o que a gente faz? Fica bocejando, tô com sono, e só vai dormir tempos depois, né? Sim. Mais uma vez, desrespeitando o seu corpo. Ele está te pedindo, eu preciso dormir. E a gente está lá brigando com ele, né? Para não dormir. Logo quando a gente sente esses primeiros sinais de sono,
o corpo começa a liberar substâncias para fazer a sua regeneração. Então, se a gente demora mais, ele vai entender, não, essa pessoa não quer dormir, então não vou fabricar, enfim, nenhuma substância, não vou gastar minha energia porque a pessoa não está afim de dormir. E aí, o que ele faz? Suspende, né, toda essa produção, vamos dizer assim. Então, a gente perde esse sono e não vai ser um sono revigorante, como ele deve ser. Né? O que a gente ia falar do sono, de acordar. Quando a gente acorda pela manhã, o ideal é que a gente acorde sem estar cansado, sem sono, sem estar bocejando, sem levantar com a cama nas costas, né? E a gente tem como aplicar isso no nosso dia a dia. Claro que 8 horas da noite a gente está colocando, né, nessa Ayurveda ancestral. Seria a perfeição. Sim, seria a perfeição. Que tal um dia ainda na sua vida a gente consiga fazer isso, né? Sim. Mas sabe por uma hora... coisa que me ajudou muito, Ana? Falando agora da rotina da noite, que eu aprendi na Ayurveda e eu consegui adaptar, é a minha alimentação à noite. Então, assim, eu procuro me alimentar até 8 horas da noite. Sim. Refeição leve. E é aquilo, se eu estiver com fome, aquele horário, 8 horas da noite. Depois disso... Oi, Michele, um beijo, querida. Depois disso, é um chá calmante e começar a baixar minha bola, né? E começar a entrar naquele processo todo. Então, isso me ajudou muito a dormir mais cedo. Isso é muito importante, Ana. Então, o que acontece? Colocar aqui a minha experiência. Eu chegava, às vezes, do trabalho 5, 6 horas da noite e estava com um pouco de fome. Aí eu pegava, comia alguma coisa para só então, depois, pelas 8, 9 horas, eu jantaria, né? E isso realmente atrapalhava muito o meu sono, porque eu ia dormir ainda fazendo digestão do alimento, né, que eu ingeri. Então, quando você fala isso, a última refeição, realmente, ela deve ser feita até às 20 horas, no máximo. Depois, se você sentir fome, vai tomando um chazinho, né? Pode, enfim, comer alguma coisa muito mais leve, né? Mas a refeição mesmo, até às 20 horas, tá? E o que eu dou de sugestão? Às vezes, quando eu chegava com muita fome do trabalho e fazia esse lanchinho, não precisa lanchar. Então, você pode chegar em casa e logo jantar. Ou fazer uma refeição um pouco mais, né, mais densa, vamos dizer assim, mais nutritiva. Assim, exato. Mas não precisa fazer um lanche para depois jantar. Né? Você pode jantar às 18 horas, não tem problema nenhum. Então, você jantou às 18, depois você pode ficar tomando seu chá, enfim, né, alguma coisinha mais leve. Isso é muito importante para o sono. Dormir logo após a refeição é sinal de sono nem um pouco revigorante e a digestão não vai ser bem feita. Não vai, porque a gente acorda ainda, parece que está com aquela comida no estômago. Sim. Porque não foi bem digerida. Isso é muito bem lembrado. E, enfim, a última, que é o último pilar, e não tão menos importante, que é o movimento do corpo, né? Então, a gente está mexendo o esqueleto. Então, a gente precisa fazer movimentos. E a Ayurveda, bem, eu sou suspeita, mas para mim, o movimento que eu mais indico é a prática de yoga, né? É a prática de yoga. Até porque são movimentos que a gente não faria, se não fosse dentro de uma prática de yoga. Né? Não tem outra modalidade física que a gente vai fazer essas práticas como faz no yoga. E são posturas psicofísicas, né? Então, elas não mexem só com o corpo físico, elas vão mexer com todos os nossos corpos sutis. Né? Então, o yoga traz para você, até porque são irmãs, né? Yoga e Ayurveda. Então, ela traz para você mais fortalecimento, mais base para esse seu despertar, para esse seu autoconhecimento. Então, eu indico, e você também gosta, né? Muito.
E assim, e o yoga, as pessoas têm a ideia de que acordar e fazer uma aula de yoga. O yoga é muito mais do que isso. O yoga são os pranayamas, as respirações, né? É a questão da meditação. Meditação. Os asanas que mexem com todos os nossos órgãos. Então, não necessariamente precisa acordar, ir lá e suar. Não é isso, né? A filosofia é outra coisa. Exatamente. Até porque os asanas são uma mínima parte do que realmente é o yoga, né? Mas, então, a gente pode movimentar o corpo com essas práticas também do yoga. E a meditação, como você falou, que está incluído também no yoga, né? Então, esses 4 pilares são fundamentais para nós. O primeiro é analisar nossa digestão, ver como é que ela está. Segundo, nossas excretas, como estão. Sono e repouso, avaliar. E a questão do movimento. Né? Da atividade física. Então, é prestar atenção nisso aí. Vamos para os doshas? Vamos. Então, vamos lá. Então, as pessoas ficam muito interessadas, né, em saber qual é o meu dosha, enfim, vata, pitta. E o Ayurveda, ele mostra que tudo no universo, no cosmos, é formado por 5 elementos, que são Panchamahabhutas chamados, né? Então, a gente tem o elemento éter, ar, fogo, água e terra. São 5 elementos. E da união desses 5 elementos, nascem essas 3 grandes energias, né? Que são os doshas. E quando a gente fala de dosha, fala, eu sou vata, eu sou pitta, eu sou kapha, enfim. Na verdade, a gente precisa analisar um pouco mais a fundo isso. Só que a gente consegue entender, às vezes, agora, só de olhar para uma pessoa, qual é o dosha que está em desequilíbrio ali, ou o dosha que é da constituição dela mesma, né? Sempre tem um predominante, né, Ana? Tá, sempre tem um predominante. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. O vata, que é a união de éter. O que é o éter? Éter é o espaço, é o todo. Então, é a união de éter e ar. Pense ar. Muito movimento, né? Muito movimento. O pitta, que é fogo e água, e o kapha, que é terra e água. Então, quando a gente, na verdade, quando a gente é concebido, a gente tem um que chama de DNA dóxico. A gente já tem a concepção com DNA dóxico, que são partes mais, vamos dizer, tem maior, como é que, fugiu agora a palavra, uma proporção maior do dosha no organismo. Então, a pessoa pode ter uma concepção vata, só que depois, Ana, com o passar do tempo, com os hábitos de vida, a nossa rotina, a alimentação, não dormir direito, tudo que a gente falou, o dosha dela, ele vai se distanciando do dosha de concepção. Então, o que acontece? O dosha de concepção, ela estaria muito bem equilibrada, só que quando distancia, é o que vem, o que a gente chama de agravamento do dosha, que é o que hoje, desequilíbrio, que é o nosso, que é o nosso Vikriti, que é o que a gente chama de Vikriti. Quando você nasce, é o Prakriti, é o seu DNA dóxico. Então, se a gente mantivesse o nosso DNA dóxico desde então, a gente não teria tamanho desequilíbrio, né? Mas com forma de vida acontece isso. Então, o indivíduo vata, como que é essa pessoa? É uma pessoa com uma estrutura física mais frágil, os ossos, proeminências ósseas ficam aparecendo, é uma pessoa que tem um caminhar muito leve, que faz tudo muito rápido, que tem uma memória atual muito boa, só que esquece muito rápido das coisas, né? É uma pessoa que tem uma digestão irregular, fome irregular, também não tem um horário certo, tem mais tendência à prisão de ventre, à constipação, né? Então, esse é um indivíduo que está em desequilíbrio em vata. Só que um vata equilibrado é uma pessoa extremamente criativo, entusiasmado, alegre,
comunicativo, né? Então tem várias qualidades. Só que quando ele está em desequilíbrio, ele gera alguns transtornos, sim. Inclusive esse que eu te falei das dores que eu sentia, era um agravamento de vata. Às vezes, zumbido no ouvido que as pessoas sentem pode ser um agravamento em vata, porque o vata é muito movimento. Ele está no seu corpo, né? O tempo inteiro girando, rodando, movimentando. Então, isso pode ser um agravamento, sim. Dores articulares. E a articulação de quem está em desequilíbrio em vata, ela é mais frágil. Então, a chance de ter problemas articulares é maior. E certo? esses desequilíbrios, Ana, eles podem ser tratados, né? Tanto com a alimentação, quanto sim. com os hábitos, com o movimento, com todos os pilares que você falou Com todos os anteriormente. pilares. Então, assim, Exatamente. o equilíbrio é possível se chegar a esse equilíbrio dos dois. É possível. Ou mais próximo dele, né? Sim. Mas a gente consegue chegar. E aí, o indivíduo pita é o indivíduo que tem é um físico mais mediano, né? Ele não é tão magro, ele tem um peso instável, engorda, emagrece muito facilmente. São pessoas que podem ter calvície precoce, podem ter cabelos grisalhos precoce. O intestino da pessoa em pita já é mais solto, não é tão preso quanto do vata. São pessoas que têm um temperamento um pouco esquentado, né? São meio esquentados, é uma cabeça quente. Então, são pessoas pita. Agora, em equilíbrio, são pessoas que têm muito boa oratória, que são muito organizados, que sabem administrar muito bem, geralmente são ótimos líderes em equilíbrio, certo? E o kapha são pessoas que têm uma densidade física maior, tem mais tecido, né? Então são mais pesados. Até no andar, no caminhar da pessoa, do kapha, você vê que ele pisa um pouco mais forte no chão. Tem uma pele muito macia, que é uma pele que são pessoas que demoram mais para ter rugas. É uma pele muito macia, muito viçosa, hidratada. Tem um pouco de tendência ao frio, kapha também. Só que eles ganham peso muito facilmente, até pela estrutura mais robusta que eles têm, né? Então, ganham um peso fácil. Então, a gente precisa orientar com as orientações alimentares e físicas para que essa pessoa kapha entre um pouco mais em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, ele tem uma memória muito poderosa. É dos três o que tem uma memória mais robusta. Ele vai lembrar de coisas de muito tempo atrás, né? É uma pessoa que tem um abraço muito... que afaga, né? Abraço que afaga, um olhar caloroso. É uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Então, essas três energias podem estar em desequilíbrio. E o objetivo da Ayurveda é a gente auxiliar essas pessoas a trazerem esse bem-estar, esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia para o seu ser. Seja então, através da alimentação e até do que a gente não comentou, mas que é Ayurveda, porque tem tanta coisa que... As massagens, né? Então, as massagens ayurvédicas. Temos as massagens que são com óleos, a Abhyanga, por exemplo, que é uma massagem com óleo em todo o corpo, do couro cabeludo até no dedo do pé. Ela traz um pouco mais de centramento, né? Te aterra. Então, para pessoas que têm um desequilíbrio em vata, que têm a pele um pouco mais ressecada, né? E sem contar, Ana, que vai chegar um momento que a gente entra na tal idade vata. Então, todo mundo vai chegar lá, mesmo quem não quem não tem um desequilíbrio em vata, ou que não seja vata de predominância vata em algum momento da vida. Uma hora vai chegar, não tem jeito. Então, só que a gente pode chegar de uma maneira muito mais leve, de uma forma melhor. Então, as massagens ajudam até na questão mesmo do climatério, menopausa para mulheres, para que seja numa forma, enfim, um momento mais tranquilo da vida, né? Então, a gente tem essas massagens com óleos. E lembrando, quando a gente fala do óleo, o bochecho, que você também falou, né, Ana? Então, de manhã, a gente pode também fazer esse bochecho com o óleo de gergelim. Sim. Mas, assim, seria um pouco mais indicado a gente ver as pessoas, o que seria indicado. Na verdade, o primeiro passo seria fazer uma avaliação
para saber a Isso. necessidade correta do que você É, precisa, porque tem gente que precisa todo dia, tem gente que não precisa, tem gente que faz. exatamente. Então, assim, o Exatamente. ideal seria que todos passassem primeiro por uma avaliação ayurvédica para É, descobrir as necessidades, né? assim, e a massagem é uma coisa fantástica, né? Ainda mais a massagem que a gente fez lá na Índia, né? Ah, e as meninas Que estão foi falando aqui. assim, E tem a questão da autoavaliação também, né? Que que algumas você pode pessoas fazer. fazem, adotaram isso como uma rotina matinal. Aí seria, eu teria que acordar a Aninha 3 horas da manhã. Aí já é uma, já é complicado. É muita coisa. É muita coisa. Então, mas a rotina, a gente começa com pequenos passos, Sim. né? Porque se a gente precisa, Ana, o que acontece com a Ayurveda? Muitas pessoas desistem porque precisa de determinação, precisa de disciplina, precisa de você querer. Então, muita gente pega, não, é muita coisa para mim, eu vou, não quero. Mas se você fizer pequenos ajustes, pequenos acréscimos na sua rotina, que não vai mudar muita coisa, isso já vai trazer mais bem-estar para você. Né? Sim, Então, a é para a Adriana gente. comentou aqui que a oleação desperta ela. Para cada um, Olha realmente só. é uma reação diferente. Nem todo dia eu Sim, consigo fazer uma coisa, mas no dia que dá, a gente faz. Então, assim, a Ana, gente vai adaptando no nosso isso. dia a E o dia. negócio, exatamente. E o negócio é começar. A gente precisa começar. Então, tá, não dá para fazer a oleação. Nali até falou, tem que ir aos poucos. Sim, Nali é uma médica, terapeuta ayurvédica também, que mora aqui em Macaé, Ana. Aí ela está falando Que isso, de ir aos bacana. poucos. A gente precisa começar com alguma rotina. Ah, eu não consigo fazer oleação, não consigo raspar minha língua. Tudo bem, você faz. Uma coisa Uhum. que desperta muito o corpo e desperta a digestão é você dar tapinhas no seu corpo. Então, você dá tapinhas de cima para baixo. Acordou, dá tapinhas no seu corpo. Ai, vai até lá no pé, né? Pula, salta um pouquinho. Então, de você já é impressionante, mas esse movimento de você bater no seu corpo desperta a sua digestão, né? A questão da água, então a pessoa poder chegou, raspou a língua, escovou o dente, bebe um copo de água. O ideal é um copo de água morna mesmo, até para os órgãos, né, receberem aquele carinho, né? Porque você imagina, acordou e bebe O um copo de água impacto daquele água gelada. gelada, né? Que a Ayurveda, Exato. na verdade, não é contra, mas não indica, né? A água gelada. Isso. E aí está muito calor, a gente está falando isso aqui, a gente está no inverno, né? Mas mesmo no verão, eu não vou tomar uma água morna, porque o nosso verão é muito quente. Mas você pode tomar uma água em temperatura ambiente, não precisa ser uma água Gelada. gelada, né? Vai dar uma quebrada. Uhum. E aí, uma outra dica, Ana, quando a gente fala da digestão, eu só estou lembrando aqui, porque a gente não comentou. O ideal seria a gente comer, dividir o estômago em 4 partes. 2 quartos do estômago a gente preencheria com alimento sólido, que seria a nossa refeição. O outro 1 quarto seria de um espaço vazio. E o outro 1 quarto você pode tomar um pouquinho de chá digestivo ou um pouquinho de água morna também. Então, a Ayurveda também, quando a nossa medicina, a nossa nutrição ocidental, né, que fala a gente não pode beber líquido junto com a Com a alimentação, refeição. com a refeição. Na verdade, a gente não pode tomar um copo de chopp gelado, congelado, suco, Mas aqueles 100 né? ml daquela água morna. E Exatamente. é aquilo, se não tem chá, gente, ninguém morre. Toma água morna, né? O Sim, importante é que ela sim, seja morna. Tem como adaptar exato. tudo isso. Aninha, é muita coisa para falar de Ayurveda. É muita Poxa, informação, mas o nosso é, tempo está acabando. Deixa tudo eu te bem. perguntar uma coisa. Eu vou Pergunte. colocar o seu contato aqui para o pessoal, porque o que Uhum. que acontece? Aqui no Rio, por exemplo, as pessoas vêm me perguntar justamente, eu falo, gente, não, ainda estou no processo, eu faço Ayurveda para mim, mas eu ainda estou estudando.
E você está vindo ao Rio, as pessoas vão a Macaé. Como é que você está fazendo seus atendimentos? Ana, deixa meu contato. Eu não estou indo ao Rio por causa dessa situação Do nossa coronavírus, sim. do coronavírus, né? Mas quando eu posso, eu sempre estou no Rio e a gente está aqui em Macaé, pode deixar meu contato. Quem quiser maiores informações, tem também a página no Instagram, tem um perfil no YouTube, um canal, né, que a gente pode estar divulgando. Mas, e depois a gente pode fazer outras lives comentando As meninas já estão especificamente pedindo aqui, ó. Quero mais informação, faz um segundo tempo. no segundo tempo, mais específico sobre dinâmica, sobre Sim, rotina porque é diária, muita sobre coisa. alimentação. É muita informação para algumas vidas. Então, para a gente resumir aqui, Ó, a né, Dani é está muito. perguntando se dá para fazer avaliação online. Então, é muito complicado a gente não ver a pessoa, mas nesse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa se adaptar, né, Ana? Então, com fotos, com filmes, a gente consegue identificar sim. É porque Né? Não assim, seria o olha a ideal. língua, olha fundo de olho, olha a Sim, unha, olha a sim, pele, olha é. muita coisa, né? Então, Pois faz o é. que dá, Mas né? Ó, já tá a cheio de gente faz. avaliação aí para você, Ana. Olha, eu vou marcar o seu contato, vou colocar o contato aqui para o pessoal Tá te bom. encontrar. Estou indo a Macaé porque eu quero uma massagem, uma Bianca. Ah, usando máscara. E, Aninha, te agradecer muito porque é o que eu falei lá no início, né? Eu simplesmente me apaixonei pelo Ayurveda. Você, na verdade, me influenciou muito porque eu comecei a conhecer as coisas, né? Através do nosso dia a dia lá na Índia. E estou fazendo curso de Ayurveda e tal. E assim, cada dia que eu vejo, eu me identifico mais. Né? Quem convive comigo fala que eu mudei da água para o vinho e realmente eu mudei muito e eu sou Que outra legal, pessoa. Então, que assim, legal, que legal. te agradecer muito, esse bate-papo foi maravilhoso e quero mais informações. E para as meninas da Índia que estão aqui, ó, É que a gente está verdade. morrendo de saudade, tá aqui, ó, Já queremos voltar. a gravura que eu bati em vocês a viagem inteira, tá? Minha Shiva, que eu prometi que eu mostraria hoje aqui. Então, ó, um beijo Olha, enorme, Ana. Muito obrigada. beijo. Obrigada a todos que compareceram aqui. Então, estamos à disposição para poder contribuir, né, com a Ayurveda, disseminar a Ayurveda para as outras pessoas, É isso tá? aí. Então tá, um grande beijo. Um beijo, Muito obrigada. gente. Tchau, Boa noite, tchau. tá? Tchau.